Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? A gente vai falar hoje também sobre niilismo, né? Que são 7 vezes o tema, para a glória do Senhor. E a gente vai ver aqui, ó, que quando você não tem certeza, quando você tem no niilismo, né? Que você não tem certeza do seu propósito de vida, quando você não tem certeza desse propósito, você perde tempo. Né? E o tempo é uma coisa muito importante. A gente não pode desperdiçar o nosso tempo. A gente tem que, de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós devemos remir nosso tempo, né? Nossos dias. Porque os dias são maus, a gente tem que saber administrar o nosso tempo, a gente tem que saber viver nossos dias, né? Então a gente tem que saber, a gente tem que remir, né? Nós temos que ter um tempo de qualidade. A gente não pode viver com uma má administração do nosso tempo. A gente tem que aproveitar o nosso tempo ao máximo, né? E quando eu digo aproveitar o tempo ao máximo, é contrário àquilo que as pessoas pensam de aproveitar o tempo é eu curtir, aproveitar e viver. Não. É você cumprir o seu propósito daqui no tempo que você tem. Cumprir o propósito de Deus para sua vida, né? Que a gente possa cumprir o propósito de Deus na nossa vida com o tempo que a gente tem. Então, saber administrar nosso tempo. Cuidar bem da nossa família, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso trabalho, cuidar dos nossos animais, cuidar da nossa vida nos relacionamentos, né? Nossa vida social, nossa vida financeira. A gente tem que saber se organizar em todas as áreas da nossa vida dentro do tempo. Então, quando você tem um propósito, você consegue, Deus, além de te motivar, ele faz você conseguir alcançar, dividir, remir esse tempo, ter uma boa administração do seu tempo. Então, porque quando você não tem a certeza do seu propósito de vida, você acaba perdendo tempo. Né? Porque você não sabe o que você tem que fazer, você às vezes está numa outra coisa, numa outra função, num outro trabalho, alguma coisa que você está perdendo tempo. Então você trabalha e não chega no lugar, às vezes pode chegar a lugar nenhum. Na verdade, você tem que trabalhar, você tem que entender o que você tem que fazer para Deus. E às vezes assim, não é que você está trabalhando, que você tem que fazer a obra e o seu trabalho não é o seu propósito, o seu trabalho secular não é seu propósito de vida, não. Às vezes o seu próprio trabalho é o seu propósito de vida. Deus quer que você ganhe vidas ali. O que você faz ajuda pessoas a viverem os propósitos dela. Então, é aquilo que você tem que fazer, né? Um exemplo que eu tenho é que, por exemplo, uma pessoa que faz marmita. A pessoa tem profissão de fazer marmita e vender. Faz na casa, né? E vende. Às vezes perdeu o emprego e tal, uma coisa faz. E ela pensa assim, nossa, só vendo marmita. E, na verdade, às vezes ela vende a marmita para um médico que não tem tempo de fazer comida, que faz plantão e salva vidas, né? E aí ele precisa ser alimentar bem, inclusive de uma maneira saudável, comer vários alimentos ali, vegetais, coisa variada, para poder ficar bem fisicamente, saúde, para poder pensar, raciocinar e cumprir ali o propósito na vida de outros. Então, entender o propósito é isso, você tem que fazer aquilo que Deus mandou você fazer, né? É claro que a gente sabe que a gente tem que dedicar nosso tempo ao Senhor, ler a palavra, orar, louvá-lo, né? Mas a sua função você tem que se dedicar para a honra e glória do Senhor também. A palavra de Deus diz que tudo que nós façamos, que a gente vier fazer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus e a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então a gente tem que fazer, a gente tem que entender nosso propósito de vida, aquilo que Deus quer que a gente faça, para viver com propósito, ter ânimo, saber levantar e cumprir aquilo que você tem que fazer, né? Deus nos abençoe, um dia abençoado, né? Que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Aleluia.